Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar com a Liliane Opperman, que é nutróloga. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Bem-vinda, tudo bom? Obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, mesmo porque eu gostei muito desta ideia de pauta, de conversa, né, aqui no estúdio. Olha a riqueza, a variedade de tipos de arroz que a gente tem, né, à nossa disposição, para a gente incluir na nossa alimentação. E a gente insiste em bater na mesma tecla. Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer as outras opções para a gente deixar nossa alimentação mais rica? Tem Bom, gente né? que vem a conhecer arroz negro agora. Pois é. Na vida adulta, não é? Vamos fazer esse bate-papo depois dessa reportagem que você vai assistir. Veja aí. Diversos historiadores apontam a Ásia como local de origem do arroz. Isso porque as mais antigas referências ao alimento são encontradas na literatura chinesa, em obras realizadas há cerca de 5.000 anos. Hoje o arroz é cultivado e consumido em todos os continentes. A produção mundial em 2015 foi estimada em 740 milhões de toneladas. A China ainda é a maior produtora de arroz do mundo, seguido pela Índia e Indonésia. O Brasil também se destaca como um dos mais importantes produtores, concentrando boa parte da produção no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, segundo alguns autores, o arroz chegou ao continente americano pela primeira vez através do Brasil. Mas o nosso destaque mesmo fica por conta do consumo. O Brasil tem o maior mercado consumidor de arroz em todo o Mercosul. O arroz polido, também conhecido como arroz branco, é o tipo de arroz mais consumido aqui no nosso dia a dia. Não é um dos mais nutritivos, mas está presente até nos pratos mais simples do brasileiro. Com tantos tipos de arroz no mercado, qual será o mais adequado para o consumo? Afinal, quais são as diferenças entre eles? Descubra tudo isso agora, aqui no Mulheres. Realmente, né? A variedade é muito grande e a Liliane Opperman, que é médica, nutróloga, pode explicar melhor pra gente por que a gente pode e deve fazer uma substituição do arroz branco que a gente está acostumada a comer no dia a dia. É verdade que o arroz branco é um dos mais pobrinhos entre todos esses aqui, nutricionalmente falando? Infelizmente, porque ele é refinado. Então, no processo de refinamento, veja bem, aqui a gente tem um arroz branquinho, então, para os olhos, ele é algo mais atrativo, ele é mais fácil de cozinhar, ele é mais barato. Então, ele tem várias formas de convencer o consumidor e, com isso, as pessoas acabam deixando de conhecer os outros alimentos, os outros tipos de arroz, que vêm fornecer muito mais fibras. No processo de refinamento, por exemplo, se perde as vitaminas, né? E a gente tem, por exemplo, arroz que tem ômega 3, a gente fala tanto de ômega 3, sim, que é o arroz negro. Agora, você consegue explicar o porquê que o agulhinha, que é esse aqui, que como a gente está dizendo, é o mais comum, mas não é o melhor entre eles, quando a gente pensa em valor nutricional, por que ele caiu no gosto do brasileiro? Ele é mais barato que os outros? Ele é mais barato, ele é visualmente mais interessante. Por exemplo, experimenta pegar uma pessoa e dar o arroz negro, né? Ninguém acha estranho Primeiro que não vão nem achar que é arroz, né? Ninguém acha estranho trocar a água por um refrigerante negro. Mas verdade. acha estranho trocar um arroz branquinho por um arroz assim. Acho que é porque naquela latinha tem uma quantidade de açúcar tão absurda. Mas você sabe que arroz doce dá para fazer também com esses, preservando. É mesmo? Dá para fazer arroz doce com arroz integral. Seria interessante que a gente, ao longo da semana, utilizasse um arroz por dia? Ao longo da vida, o certo é a gente variar o máximo possível da nossa alimentação. Diversos tipos de feijões, diversos tipos de grãos. Então, se come feijão de um tipo no dia, comer no outro, um outro tipo de feijão, ou um diferente grão, como grão de bico, lentilha. O arroz. Tem gente que pensa assim, ou é arroz, ou macarrão, ou é batata como carboidrato. Fica muito limitado. É verdade. Dentro da opção arroz, você tem aqui, ó, só que a gente já tem 13, ainda tá faltando um. Que é os 7 cereais. Sim. Que é 7 grãos, que você coloca ali também aveia. Linhaça. Isso, e que para quem tem doença celíaca ou está reduzindo o glúten, o arroz 7 grãos, dependendo se tiver aveia, se tiver alguma outra coisa ali que contém a glúten, não é interessante. Bom, vamos passando pelos arrozes diferentes, então, pra gente ver se consegue convencer você a variar um pouco mais essa história, né? Vamos lá. A gente não está falando não consuma arroz branco, ele é gostoso, tem o seu valor, tem o seu, né? Você sabe que lá em casa, para as crianças acostumarem, eu fui misturando, sabe? O arroz branco, eu pus uns 7 grãos ali no meio. No outro dia eu já coloquei o vermelho. E tem adulto que a gente tem que trabalhar que nem criança, aos pouquinhos. Misturando, então, né? Ele serve muito bem para dar essa enganadinha básica. Lá em casa, o arroz branco, na verdade, não entra há algum tempo. Eu já acostumei a criançada com o integral logo de cara. O integral é muito bacana, né?
né? Muito Ele tem bacana. um valor nutricional mais interessante e é bem rico em fibras, não é, doutora? Ele é rico em fibras, mas a partir do momento que você venha conhecer os efeitos antioxidantes, de ômega 3, que tem esses arroz mais coloridos, aí esse aqui também a gente já vai falando por que eu vou ficar com esse se eu tenho outro muito melhor. Tem outros melhores Tem ainda? outros melhores ainda. Mas então já vamos falar por que a gente deve trocar inicialmente o branco pelo integral. Mais fibras, então melhora o funcionamento do intestino, melhora a saciedade. Então a pessoa que está numa dieta e reclama que come e dali a pouco está com fome, é claro. O que acontece com o arroz branco? Ele tem alto índice glicêmico. Tá. Então ele vai subir o açúcar rápido, a pessoa dali a pouco vai estar com fome. Se a gente usa um alimento rico em fibras como é o Vou colocar integral, até aqui na mesa, ó. isso, já vai colocando Pra aí. gente ver a diferença de cores, já que o fundo é branco, ó. É mesmo, olha, vai dar certinho. Então tem os benefícios das fibras, ele preserva algumas vitaminas e minerais, como as do complexo B, vitamina E. E Tá. agrada no paladar tanto quanto. É. Não Já tem não é tanta um diferença, choque. né? Mas é Esse aqui engraçado. não. É engraçado a gente ver que tem muita gente que tem uma resistência muito grande em trocar o arroz branco pelo integral, né? Essa resistência, ela vai também no pão branco pro pão integral. É cultural isso, né? É cultural, né? É. A gente é acostumado a olhar e falar, é seguro para mim? Então a gente tem uma ideia de que tá sujo. Na verdade, o refinamento é que tá sujo, porque você tira o que tem de bom. É. Às vezes lá em casa, acaba o branco, não dá tempo de... né? Já viu, né? Trabalhando, não dá tempo de comprar, só tem integral, sabe o que eu ponho? Ninguém percebe, nem meu marido, que é difícil, que é uma criança grande. A gente coloca o feijão com caldo por cima desse aqui, passa batido. Ele nem percebe. Nem percebe, minha filha. Sabe aquela história do baião de 2? Sei. Então, de vez em quando a gente faz aí... Muito bom. Que é interessante. Aliás, falando em arroz, é muito interessante as pessoas saberem que a combinação arroz e feijão é o que forma uma proteína completa. É? Porque só o arroz falta um aminoácido. Tá. Só o feijão também falta. Tá. O que tem num e falta no outro, juntou. Por isso que perfeito. falam que é o casamento perfeito mesmo, entre É o um arroz e o casamento feijão, perfeito. né? Quando alguém quiser ilustrar aí o casamento, dizer, eu tenho um casamento perfeito, pode dizer, meu Tá. casamento aqui nem arroz e feijão. É verdade, Não é? muito bom. E que eles combinam e ficam deliciosos entre Eu não si. entendo por que as mulheres mudam tanto o esmalte, mudam tanto o batom, o cabelo e não mudam a alimentação. Pois é, mas você falou Eu queria- tudo. Não é verdade? É verdade. E também variação de exercícios físicos, por exemplo, para não cair na mesmice, né? Exatamente. Encontrar novas formas de se exercitar, porque acaba sendo também um momento de muito prazer, né? O nosso corpo precisa de coisas diferentes, sabe? A rotina para tudo, até para alimentação. É verdade. Não é legal. É. Vamos continuar então. A gente tem aqui o vermelho. Esse arroz vermelho, ele também não é dos mais famosos, né? Mas Agora ele tá ficando. tá aos começando a ficar mais pouquinhos, conhecido. As pessoas estão conhecendo. Quais são as combinações que as pessoas podem fazer? O arroz vermelho combina mais com o quê? Com carnes brancas? Olha, carnes a vermelhas? questão da combinação, veja bem, com peixe não, mas Peixe com não? frango e carne vermelha. Inclusive, a gente pensa numa combinação de paladar, mas veja bem, ele tem bastante ferro. Então, para uma pessoa que não come, por exemplo, carne vermelha, de todos os arroz é o que mais tem ferro. Ai, que bom! Se comparar ele com o branco, ele tem 3 vezes mais ferro, 2 vezes mais zinco. Né? Zinco é um potente antioxidante, é importante para as unhas, para os cabelos. O arroz vermelho, a gente não é daqueles de fazer risoto, né? Mas Não ele pode é. ser combinado com feijão, fica bom, será? Excelente. Aí é ferro com ferro, né? Aí dá até para fazer o feijão branco. Por exemplo, a gente não faz o arroz branco com feijão escuro. Dá pra, né? boa. Você pega o feijão mais claro, e aí fica mais aceitável aquele Boa. prato. 2 cores. Tá. Continuando, a gente tem aqui o cateto. Esse Isso. arroz, ele é bom pra quê? Esse arroz, ele contém mais fibras do que o branco, ele contém mais nutrientes, ele também pode ser utilizado para risoto. Tá vendo? Ó, é tudo arroz que ele é assim, redondinho. Deixa eu mostrar um grãozinho aqui pra gente ter uma ideia. É isso. Ele é diferente, por exemplo, Não sei do se vai dar pra mostrar. selvagem. Ó, ele tem uma forma diferente. Além de ser pequenininho, Parece ele é meio uma quinua. arredondado. É, um pouquinho Parece maior que uma quinua, né? Inclusive, eu oriento as pessoas que querem começar a colocar quinua na alimentação a juntar com esse daí. É? E aí forma, faz cozinha metade quinua, metade esse, fica com aspecto bastante semelhante. Tá. E ele pode ser usado para risoto. Pode. Como Então ele é arbóreo. rico em amido, né? É rico em amido Ah. e comparado com o branco, ele é ainda melhor. Tá. Em termos nutricionais. Claro que é um pouco mais caro, tem tudo isso, né? Então, todo arroz que ele é muito fibroso, muito durinho, ele não é bom para risoto. Já esses redondinhos, como o arbóreo, esse... Que eles têm uma coisinha, eles são mais branquinhos também. Eles têm na composição dele, a gente consegue ver, ó.
eles têm, algum momento eles são mais branquinhos do que os outros, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ao cozinhar, ele meio que forma uma papazinha, que é o que dá aquele aspecto cremoso do risoto. Tá. O que ele tem de bom nutricionalmente falando? Tem complexo B, ele tem mais fibras, ele tem um paladar bastante aceitável, então para quem está saindo do branco, às vezes antes de ir para o integral, passar por esse aqui, depois para o integral. Tá bom. Agora vamos falar do selvagem, tá? Aí um arroz diferente, olha só como ele é. Ele é comprido. Ele é durinho. Ele é o mais difícil das pessoas aceitarem, tanto que ele é colocado no set cereais. Uma coisa é alguém fazer somente ele, outra coisa é ele estar junto dos outros arroz. E aí ele mistura no meio, né? Já coloca ali uma coloração, um temperinho, enfim. Ele é um arroz mais difícil de ser comido sozinho? Ele é mais difícil. Mas é claro que uma pessoa que já passou por essa etapa de aceitar o arroz negro e tudo isso fica... Olha como ele é comprido. Interessante. Tá. Sabe e pra que ele é bom? Ele é rico em fibras, antioxidantes, também tem ferro. Esses arroz que são mais durinhos, eles são bons para quem está de dieta, porque você tem que mastigar, né? As pessoas hoje, elas engordam porque elas comem 3 pratos demais, e rápido, né? Coisa que dá para fazer com arroz branco. Dá para. E aí você coloca um alimento mais durinho, aquilo exige, né, uma mastigação, então para quem está de dieta, acho ótimo. Ou para quem está num processo de percepção alimentar, então tem que mastigar. Então esse arroz, por mais que a gente cozinhe, a gente não vai conseguir deixá-lo bem molinho. Isso não vai acontecer com ele. Então, para quem está com tratamento dentário, com limitação de dentição, dá um timezinho aí. Tá. Legal, gostei. Mas aí ele combinaria com o que, assim, se eu for preparar esse arroz? Ele vai com carne, vai com um frango, ele vai numa salada que... Aliás, o arroz em salada também fica muito interessante, né? Uma forma de você pedir para que as pessoas experimentem esses tipos de arroz é colocá-lo em salada, colocá-lo frio, né? Em outras misturas. Ele está sendo muito utilizado por chefes de cozinha, em pratos mais sofisticados também, o arroz selvagem, né? Sem dúvida. E também eles costumam combinar muito com carne de caça também, não sei se tem a ver com o nome. Eu acho que esse selvagem já vai buscar... Na verdade, essa combinação tem a ver muito com o nome. Né? Já que você está indo selvagem pela carne, por que não ir selvagem também pelo arroz, né? Tá certo, muito legal. E o arroz negro, apesar da cor, ele tem alguma coisa a ver com o selvagem ou não? Não, ele tem, é claro, que alguma coisa a ver. Tudo que é muito colorido, esses pigmentos escuros, a gente tem alguns antioxidantes específicos, que é muito bom para o nosso processo de combate aos radicais livres. É gostosinho de pegar. Ele é muito aceito, porque ele tem um paladar agradável, ele é o melhor de todos porque ele tem baixo índice glicêmico, então ele é rico em carboidrato, só que é um carboidrato que vai saciar, vai fazer com que a pessoa tenha muito tempo de saciedade, né? A pessoa comeu lá o arroz branco, dali a meia hora já está com fome de novo, esse aqui já é um arroz que sustenta. E o ômega 3, é claro, né? O ômega 3 é esse? Esse é o ômega 3. Tá certo. Agora, você tem um arroz que, pra mim, ele sempre foi injustiçado, porque eu achei que por passar por esse processo, né, esse parboilizado, eu tinha um certo preconceito quando eu lia, na época que eu comprava arroz branco, eu ficava meio assim quando eu lia essa palavra parboilizado e falava, nossa, se o arroz branco já é todo refinado, esse aqui além de branco, ele ainda tem esse processo. É que, na verdade, falta de informação, eu acho. A gente deve desconfiar desse arroz ou é arroz bom? Não, ele ainda é melhor que o branco. Melhor que o branco? Ele ainda tem mais nutrientes, porque nesse processo ele ainda se coloca os nutrientes internamente. Então ele ainda é melhor. O nome realmente é algo, parece que é, assim, extraterrestre, né? Parboilizado. Parboilizado, é verdade. Parece um xingamento, mas ele ainda é melhor que aquele, sem dúvida, que o branco. O que ele tem de melhor que o branco? Ele tem mais antioxidantes, mais fibras. E que esse processo de parboilizado, ele passa por que processo, além do também refino? É um refinamento, só que neste processo, você vê por que ele é mais escurinho? Porque se preservou alguns nutrientes e algumas fibras. Né? Quando você vê um totalmente branquinho, é porque não se preservou. Entendi. Então, se você for escolher entre o parboilizado e o branco, fique com esse aqui, ó, de nome comprido, tá? E ele tem também um sabor diferenciado do branco, né? Ele é mais gostoso, na verdade. É mais gostoso. Eu acho bem tranquilo para as pessoas. E ele é bem mais difícil de grudar, né? De empapar. Exatamente. Essa era a ideia inicial desse processo. Mas aí você percebeu que mantinha algumas propriedades nutricionais, unir útil ao agradável. Legal. Vamos dar uma olhada numa pergunta do pessoal de casa para você? Mariana Guerra. Usar temperos prontos no preparo do arroz é ruim para a saúde? Usar temperos prontos em qualquer preparo não é que é ruim para a saúde. É claro que se a gente tiver
a oportunidade de usar temperos naturais, a gente vai estar colocando muito mais nutrientes, sem contar que o paladar tudo fica diferente, né? Quem gosta de cozinhar sabe bem o que eu estou falando. Mas é claro que entre aquela pessoa que está numa correria, né? Não tem ali os temperos prontos, e ela vai ou fazer um arroz negro com tempero industrializado, ou ligar para qualquer outra coisa, entregar um alimento, não tem problema nenhum. Eu acho que isso aqui não pode virar rotina. Tá. Né? E até porque a gente falou de variedade alimentar, e variedade de tempero também é interessante. Né? Usar aí um dia uma cúrcuma, usar um outro dia um manjericão, um alho, cada dia fazer com um tempero diferente. Tá. Né? Um mesmo arroz com temperos diferentes arroz, olha quantas combinações a gente consegue criar. Infinitas combinações. Quais são os componentes, os ingredientes que vão nesses temperos prontos que a gente deve ficar atento? Porque eu estou muito feliz com isso. As pessoas estão começando cada vez mais a ler embalagens, a prestar atenção, a se informar, né, do que é bom para a saúde, o que não é. Quando a gente vai olhar na embalagem, eu gosto da praticidade do tempero pronto, quero usar no meu dia a dia. Quais são os ingredientes que eu preciso atentar, se esse tempero tem ou não, para deixar ele mais saudável ou não? Lembrando que tem temperos prontos naturais. Tem, então. Assim, para aquela pessoa que não tem o tempo. Então, ela já quer comprar o que é natural, picadinho, bonitinho ali. É o glutamato de sódio, que é um realçador de sabor. Ele é um sódio, então, querendo ou não, tem a questão de retenção hídrica, contraindicação para quem é hipertenso. Tá. E para quem tem dor de cabeça, enxaqueca, tem muitas pessoas que falam, nossa, eu comi algo que não me fez bem. E às vezes esse algo não é o alimento, é o tempero que você utilizou. Tá. E hoje quase tudo vai realçador de sabor, que é esse glutamato. Até naqueles pratos prontos congelados, né? Ai, minha filha, é uma longa história. Então, fica atenta a esse ingrediente, que é o glutamato. Tudo que for terminado em ato, né, essas coisas assim, palavrinhas diferentes, com corantes, conservantes, flavorizantes. Um tempero natural seria você colocar ervas ou algumas especiarias. Você leu lá no produto, tá? Contém somente alho, de preferência sem sal. Porque a pessoa aprende a salgar e o sal é um outro ponto que vale um dia a gente trazer os tipos de sal. Tá. Né? Tem o sal do Himalaia, né, o sal marinho. Também tem outras coisas para a pessoa entender que não é só mudar o arroz, tem que mudar o tempero para que tudo fique melhor. É verdade. Faz um tempero uma vez por semana, já deixa preparado para a semana toda, né? E a praticidade fica aí, né? Vamos voltar aqui para o nosso arroz? Esse aqui é o basmati. Ele é bem parecido com o arroz branco. Aonde ele se assemelha? Extremamente parecido. Na verdade, ele nutricionalmente também, ele não tem nenhuma grande vantagem comparado, ele é um pouco mais caro. Eu não acho que é vantajoso trocar aquele por este. Então esse aqui é um arroz que a gente deve passar meio rápido por ele, então. Isso, vamos passar rápido e vamos para esse. Já que ele não tem muita coisa boa, a gente passa rápido por ele. Que é o de risoto. O arbóreo é conhecido, né? É. Famoso. Aliás, risoto é um prato que é fácil. Dá pra gente fazer uma alimentação completa, porque você coloca proteínas, você coloca um queijo branco, você aproveita um franguinho que sobrou, uma carne, faz um risoto. E esse é um arroz que é praticamente muito bem aceito. Tem nutrientes, claro que nós estamos mais comparando com o negro e vermelho, mas ele tem nutrientes comparado com o branco. Paladar maravilhoso. E você tendo esse em casa, você compõe facilmente uma refeição completa com ingredientes, assim como eu te falei, proteicos. Coloca uma verdura, faz um risoto bem completo, com cenoura, né? E fica bem saudável o prato. E esse também é bem rico em amido, né? Que é o que dá justamente essa liga, né? Quando a gente vai fazer o preparo desse arroz, né? Por isso que ele é redondinho. Ele também tem esse formatinho arredondado, também coloridinho. Bem legal. Agora vamos falar do jasmim, tá aí outro arroz que eu não conhecia. Ele é indiano. Jasmim? Ele é... Indiano? Isso. Na verdade a gente não conhece, mas ele é também, infelizmente, bastante semelhante nutricionalmente falando ao basmati e ao agulha, que é o branco. Também não vale muito a pena trocar, se quer variar arroz, procura variar pelas cores, viu que é branco, já desconfia. Já fala, não está valendo a pena a troca pelo preço que se paga mais. Quanto mais escurinho ele for, então, mais nutrientes, mais vitaminas, de repente, ele pode ter para a nossa saúde, é isso? Sem dúvida. A gente pode pegar isso como padrão.
Para tudo. Tá bom. Para quase todos os alimentos. Vamos falar desse aqui, como é que ele chama? Violoninano, é isso? Isso também pode ser utilizado aí para risoto. Esse também pode ser utilizado para pessoa que quer introduzir quinoa, né? Que eu já estava falando que é um grão extremamente rico em proteínas. Ele também é bem parecido. De paladar agradável, contém vitaminas do complexo B. Um pouquinho mais caro também. Tá. Também não é nutricionalmente falando lá grande coisa, mas ele tem esse paladar, assim como o arbóreo, bem aceito. Então também a gente pode encontrar, de repente, se não encontrar o arbóreo, que eu acho mais comum de encontrar do que esse, pode usar esse para fazer um risoto também. Sem dúvida. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta da telespectadora para você? Vamos ver. É a Tereza Cristina. É verdade que o arroz engorda mais do que o macarrão? E a combinação arroz e macarrão é muito calórica? Então, a Tereza fez uma excelente pergunta, porque as pessoas, elas... Você vê, eu vim de Minas. Em Minas se servia, assim, uma travessa enorme de macarrão, do lado tinha o arroz, né? E as pessoas acostumavam a comer tudo aquela mistureba. A questão é, a gente tem que equilibrar com a proteína e os alimentos reguladores, que seria uma salada, num prato. Então, a pessoa que está comendo, ela tem... Vamos imaginar um pratinho redondinho. Então, ela tem que comer 1/4 de carboidrato, 1/4 de proteína, 1/4 de legumes e outro quarto de saladas. Então divide o prato em 4, aqui é, né? Circunferência toda divide em 4. Isso. 1/4 de carboidrato. Que entra o quê? Batata, macarrão, arroz. Tá. O outro 1/4 de proteína. Seriam as carnes, ovo, queijo. Grãos também, né? Tá. Uma pessoa que é vegetariana, colocar uma soja, um grão de bico, tá, né? Peixe, enfim, ovo, que para quem só não come carne, mas come peixe e ovo. Tá. Este outro 1/4 para legumes, né? Legumes cozidos, brócolis, couve-flor, abobrinha, berinjela. Que é um item diferente da salada. A salada seriam as folhas. A salada é a folha. Na verdade, a salada, a gente coloca esse 1/4 como obrigatório, porque o certo é a pessoa fazer um prato inteiro desse antes, para depois entrar, porque aí ele já vai estar mais saciado, né? Se nesse 1 quadradinho ela conseguir, vamos supor, ela tem direito a 3 colheres de sopa de arroz. Se ela quiser colocar uma de arroz e 2 de macarrão, não tem problema nenhum. Ou meio a meio? Ou meio a meio, 1,5. Às vezes a gente vai naquele self-service, tem aquele monte de macarrões, arroz, aqueles rodízios de massa que quer experimentar. Não tem problema, desde que a gente obedeça essa combinação. Desde que não fique 1/4 só arroz, 2/4 de macarrão e outro 1/4 e o de resto batata. só a proteína. E o legume e a verdura esqueceu de passar. Já pensou não ter a proteína, põe só batata, farofa? E minha filha, aí essa coisa de engordar, não é só calorias, é essa combinação. Tá? Então, a pergunta bastante oportuna. É claro que a gente fala de macarrão, fica um alimento mais refinado. Então, mesmo no macarrão, optar pelo integral, né? Às vezes tem o macarrão de arroz, né? Que é para aquela pessoa que não pode, com pra trigo, fugir do glúten um pouquinho, com glúten. Até para equilibrar, mesmo quem pode, se quiser equilibrar Tem também. o molho, que dá caloria. Então, por exemplo, você está comparando... Agora, não estou falando de quantidade, estou comparando arroz e macarrão. Tá. Dependendo do... Vamos, por exemplo, colocar um risoto cheio de creme de leite e um macarrãozinho integral... Macarrãozinho integral, tá melhor, muito melhor. Risoto, comparando um arrozinho, um arroz branco com uma massa cheia de uma massa cheia de creme de leite, aquele molho, aquele monte de queijo amarelo, o arroz ficou melhor aí. Então tudo vai depender da combinação, da quantidade. Vamos voltar então. Vamos voltar aqui. Vem pra cá, que eu quero falar sobre o arroz japonês. Esse aqui é aquele que dá uma boa liga para fazer a culinária japonesa. Isso, né? Sushis, né, que eu adoro. Inclusive agora algumas culinárias já estão fazendo com arroz integral, né? Esses dias eu comi um temaki com arroz integral. Mas com arroz integral comum mesmo? Que interessante. Eles já estão conseguindo. Não sei se na verdade eles fazem um mix. Ou esse, pode ser que esteja misturado, para poder dar a liga bonitinha. Ou eles escolhem pro temaki que fica todos ali enfiadinhos, então não cai de frente do sushi que você precisa estar grudadinho para pegar, né? Pode ser. E o que tem de bom o arroz japonês? Bom, ele tem carboidrato, assim como o arroz branco. Ele tem praticamente a mesma quantidade de fibra, ganha um pouquinho. Tá. A mesma quantidade de vitaminas também ganha muito pouquinho. Mas nutricionalmente falando, ele é meio pobrinho, então. Pois é, só que ao acrescentar açúcar, que é o que se faz na culinária japonesa, para criar ainda mais a liga, ele torna pior. Porque a gente já está com um arroz refinado. E no refinamento você aumenta o índice glicêmico, fica com mais carboidrato e mais açúcar natural. E de repente você acrescenta açúcar para criar a liga. Então é onde eles conseguem ainda sair perdendo. Às vezes eu vou fazer muito engraçado, quando eu vou em japonês eu fico ali do ladinho, né? Eu gosto daqueles restaurantes que o cara prepara, você tá ali, dando a opção. Tem como, esse já pôs açúcar?
Tem como ser 100? A gente vai dando os palpites. Entendi, tá certo. E vamos finalmente falar aqui do, como é que chama esse? Carnaroli, é isso? Isso. Carnaroli. Também outro arroz para risoto. Cara de risoto, né? Bem bonitinho. A gente pode utilizar ele para variar também no risoto. Então, às vezes faz um risoto, enjoa de risoto, porque é sempre o mesmo arroz. Varia com esse aí sempre. Aliás, ele é bom. É uma coisa bacana pra gente falar aqui. Eu falei muito da minha época, mineira, mistura macarrão com arroz. Mas sabe o que fazíamos muito? Bolinho de arroz. Ai, que gostoso. Todo errado, porque era arroz branco misturado com farinha, empanava e fritava. Ave Maria, Hoje tem versão funcional. Você pode, como que é? Você pode fazer o bolinho colocando o arroz, escolhe até, por exemplo, esse último com arroz melhor, né? Com o integral, ou mesmo o negro. Você pode colocar uma massa sem glúten, uma farinha sem glúten, uma farinha de mandioca, uma fécula de batata, ou mesmo, para quem não tem problema, farinha normal, uma farinha integral, né? Se for um arroz para salgado, temperar a gosto. Se for para o doce, você pode colocar uma canela, faz aquele bolinho, e em vez de fritar, você põe para assar. Ai, que delícia! E fica muito mais gostoso, mais saudável, né? Pode pôr uva passa, fica com bolinho de arroz, né? Funcional. Verdade, boa. Vamos dar uma olhada na pergunta que chegou para você aqui? Silvana Rocha, o arroz deve ser lavado mesmo que venha na embalagem especificado que ele já foi lavado? Ótima pergunta. Ótima. Sempre lavar. Sempre? Sempre. Porque essa coisa da embalagem, a gente sabe que podem existir falhas, né? E se a gente tem aquele hábito costumeiro de lavar, por que não? Já vai na onda, até porque não se dá trabalho nenhum em lavar. Você faz escorre, né? Inclusive se utilizava antigamente essa água do arroz para a pele, né? Porque ela tira anti-oleosidade e uma série de coisas. Então, não tem problema nenhum manter esse hábito, até porque ele não é custoso, né? Algo extremamente simples. Na dúvida, mas a gente está tirando alguma coisa do arroz nessa hora? Eu ouvi dizer que quando a gente lava o arroz, esses arroz que já são pré-lavados e diz na embalagem que eles já estão lavados, que a gente tira o amido do arroz. Então seria uma coisa boa, né? Mas não é verdade, não. Seria bom tirar o amido nesse caso? Se funcionasse, né? Mas não se tira. Não? Não. Na verdade, ele facilita para a técnica de cozimento, para aquela questão toda de grudar e também para a questão de higiene, por mais que se vá cozinhar e tenha alta temperatura, então é bom continuar lavando. Tá bom. Beleza. Vamos só dar uma olhadinha rapidinha na tabela nutricional? Vamos colocar aqui na tela? Pra gente ver as comparações. Porque assim a gente consegue ver bem claramente a diferença entre eles. Calorias, por exemplo. A gente vê que o integral, em termos de caloria, ele tá ganhando, né? Ele tá ganhando. E você vê que o branco, ele ganha em segundo lugar. Pra gente ver que calorias não é tudo. É mesmo. Né? E aqui tá falando do arroz em si, não se foi usado óleo. Uma coisa é você cozinhar o arroz puro, né? Outra coisa é você encharcar de óleo. Sabe o arroz branco que você vai comer, ele já é amarelo de tanto óleo? Sim. Pois eu já cheguei a ver assim que o negócio, na hora de lavar a panela, nem saía. Haja detergente. Então essa coisa da caloria, às vezes com uma colher de óleo... Você muda tudo. Você detona tudo. E assim, é muito pouco, se você for pensar. A diferença pela vantagem que alguns, como por exemplo o negro, que também ele acaba sendo um dos mais calóricos, inclusive com mais carboidrato, mas o carboidrato dele, ele é diferente, porque é aquele que é de baixo índice glicêmico. Então é um carboidrato que vai estar liberando gradativamente. É o que contém mais proteínas, né? Gordura, praticamente, eles são iguais. O que agrega gordura ao arroz são as coisas que você utiliza no preparo, como óleo, creme de leite de um risoto, queijos, enfim. Nessa tabela a gente consegue ver também que o vermelho e o negro são riquíssimos em fibras, né? Comparado com os outros. São riquíssimos. Olha só, a gente precisa, um adulto, em média, de 25 a 30 gramas. E ali, essa aqui é uma quantidade por 100 gramas, a gente consegue ali quase que 20%, né? É verdade, só com uma porção de arroz. Exatamente. Né? Das fibras do dia. Que interessante. Agora, gordura. Que tipo de gordura tem o arroz? Tem uma gordura do bem, né? Como a maioria dos alimentos vegetais. A gente não está falando de óleo vegetal, a gente está falando de um alimento que não é de origem animal. É uma gordura insignificativa, que ele é um alimento puramente à base de carboidratos. Claro que tem proteínas. Inclusive no quesito proteína, lá o selvagem, que lindo, ele ganha disparado. É verdade. Né? Então, para quem quer ganhar massa magra, buscar uma dieta mais proteica, ele sai ganhando lá. Tá certo. Que interessante, gostei de conhecer essa tabela. Assim a gente vê na prática
né, que tudo isso que a gente está falando aqui vale você repensar sobre o arroz que você está comprando mesmo, né, no seu dia a dia e o que você está oferecendo para sua família. E essa dica que você deu, Liliane, eu adorei, de você ir colocando aos poucos. Se as pessoas têm uma restrição, você enfeita primeiro o arroz branco com algumas dessas opções aqui, a opção que a sua família mais for gostar. E aos pouquinhos você vai diminuindo a quantidade do branco e aumentando a do outro. Que nem criança, né? Que nem criança. Eu adorei essa ideia. Muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Foi muito interessante esse assunto. Deixa eu agradecer então a doutora Liliane Opperman, que é nutróloga. Vou deixar aqui o contato, Armazém Santa Filomena. Ah, não, eu tenho que agradecer ao Armazém Santa Filomena que ofereceu pra gente aqui essa variedade enorme de arroz pra gente mostrar, né, que forneceu pra gente. E o contato com você, a gente encontra você no Face, redes Tem sociais? No Face, no Insta, Liliane Opperman. No Face eu tô como Clínica Liliane Opperman. E temos Snap, enfim, uma série de redes sociais. Quando dá tempo a gente vai lá, entendeu? Tá, mas geralmente um post por dia, pelo menos a gente coloca. Tá certo. Obrigada, minha linda. Ótimo dia pra você. Obrigada pela presença aqui. Até a próxima, viu? Até a próxima.